Este lugar nos leva a uma viagem no tempo, para quase 500 anos atrás. Os portugueses haviam chegado aqui para a colonização e as terras brasileiras eram uma promessa de riqueza. As pedras destas ruínas contam uma longa história e comprovam a maneira pela qual o Brasil começou a ser colonizado. A colonização do Brasil começou 30 anos depois da chegada de Pedro Álvares Cabral. O novo continente ainda não atraía a atenção dos portugueses, que nessa época estavam mais interessados em lucrar com o comércio de especiarias no Oriente. 3 décadas depois, iniciaram uma corrida para evitar que o Novo Mundo caísse em outras mãos. Os espanhóis estão fazendo um reconhecimento, dessas possíveis possessões americanas no lado atlântico meridional, ao sul do Equador. Os franceses estabeleceram comércio de pau-brasil, extração de pau-brasil e comércio de pau-brasil com as populações indígenas da América. Portugal se mobiliza em função disso. Quer dizer, pode perder terras que ele ainda não chegar a ganhar plenamente, né? Para povoar rapidamente o Brasil e marcar território, Dom João III, rei de Portugal, implantou um sistema de capitanias hereditárias. Ao longo da costa, o atual território brasileiro foi dividido em 14 capitanias, entre 12 donatários. Eles tinham direito de explorar os recursos naturais. Em contrapartida, a coroa exigia colonizar, administrar e proteger a terra. Em 1532, pouco antes da criação das capitanias, Martim Afonso de Souza, nobre capitão das esquadras portuguesas, fundou a primeira vila do Brasil, São Vicente, e logo desenvolveu o plantio da cana e a produção de açúcar, que os portugueses já conheciam muito bem. Aqui onde estão essas pedras, Martim Afonso de Souza ergueu um dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar de que se tem notícia no Brasil. As ruínas, pesquisadas por historiadores e arqueólogos, comprovam que o engenho foi construído em 1534. O engenho São Jorge dos Erasmos fica na divisa entre as cidades de Santos e de São Vicente. É hoje um patrimônio histórico. Além de testemunhar a colonização brasileira, o engenho é uma base avançada de pesquisa, cultura e extensão universitária da USP, a Universidade de São Paulo. O que chama atenção nesse engenho é a maneira como ele foi construído. Ele está no alto do terreno, feito com paredes grossas. Isso significa uma preocupação com a defesa do território? Acho que para entender aqui o São Jorge dos Erasmos é preciso entender o momento que ele foi construído. No momento em que a coroa portuguesa está preocupada em preservar o território, o seu território aqui na América, como uma maneira de garantir o Oceano Atlântico como seu mar mercantil. Então era preciso, ao mesmo tempo, trazer gente para cá que ocupasse produtivamente, mas era preciso também defender o território. Então o engenho tem essa característica, ele é um engenho fortaleza. Que outros indícios, além das paredes grossas, revelam que esse era um engenho fortaleza? A preocupação com a segurança, com a fortaleza, são as seteiras. Nós temos várias, algumas já não aparecem, mas são essas daqui, são as seteiras. Essa posição, se você vir as paredes no sentido diagonal, que garantem, ao mesmo tempo que o atirador tenha visão, seja para um lado, seja para o outro, e que ele não receba, ao contrário, a munição do outro lado. Professor, e essa área? Essa daqui é uma escavação que foi feita no final dos anos 90, no primeiro reconhecimento arqueológico aqui do terreno, e o que se descobriu é que há uma camada de cinza bem significativa embaixo desta área que nós estamos pisando. Então, a minha hipótese em especial é de que nesta região estariam as fornalhas, aqui, dali passava o caldo, ali a região em que era moída a cana, aqui vinha o caldo, que era a área de cozimento, e muito provavelmente aqui atrás, nessa região de trás, as mesas onde ficavam as formas de açúcar. Tudo isto precisa ser
estudado no sentido de entender qual era a configuração produtiva deste engenho. E por que a opção pela força da água para movimentar, para mover o engenho? A força da água, nesse momento, ela é considerada uma energia mais nobre, mais dinâmica. O uso de animais é, num certo sentido, mais caro do que o uso da água como elemento natural. Essa mata não existia na época? A mata existia, mas ela é sempre muito destruída por dois motivos. Do combustível, que é essencial para as fornalhas, e o motivo da defesa, para que eles tivessem uma visão maior aqui da região. Mas a plantação da cana não se sabe onde ficava? Ela deveria ficar em áreas mais distantes, próximos aqui aos rios, nas áreas mais planas daqui da ilha. E distribuídas? Distribuídas. Em várias propriedades. Há uma datação para a entrega da cana, conforme o fornecedor. Ele tem uma data certa que ele corta a cana e entrega no engenho, porque a cana, depois de cortada, não pode ser armazenada. E depois de 24 horas, ela perde a sua capacidade, sacarinidade, ela azeda, etc. Então, há uma marcação para os lavradores. O cultivo da cana atravessou os séculos. Hoje, o Brasil é o principal produtor de cana-de-açúcar do mundo e gera, além do açúcar, álcool combustível e biodiesel. Mas por que a produção do açúcar foi escolhida como a primeira atividade econômica no período colonial? A cultura da cana, ela tem uma longa história, né, que remonta aí a séculos bem anteriores aos da colonização do Brasil. No começo do século XVI, ela está muito bem estabelecida em várias regiões do mar Mediterrâneo, né? Portugal, no entanto, já conseguira transplantar, né, e fazer ensaios de colonização com base na cana, né, transplantar então a cultura da cana-de-açúcar para ilhas africanas do Atlântico. Isso é muito importante. Quando começa a cultura de cana-de-açúcar no Brasil, eles já possuem, então, os portugueses, um background, uma experiência acumulada bastante consistente, né? Não apenas de cultivo da cana, mas também de produção do açúcar e de distribuição do produto, né? Isso veio das Ilhas Atlânticas, principalmente das ilhas de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe. O mais importante é a conjugação entre a cultura e a produção do açúcar e a utilização da mão de obra escrava. Foi quase que automático a escolha dos portugueses pelo cultivo da cana-de-açúcar, haja vista a demanda que havia pelo açúcar nos mercados consumidores da Itália, de Flandres. O açúcar, portanto, ele é considerado como um artigo de luxo, de especiaria e que tem um mercado garantido para isso. Pelo custo do frete, a única forma possível de você dar um sentido comercial para atividades no ultramar é escolhendo produtos que tivessem altíssimo valor agregado. E o açúcar, nesse sentido, era um produto ideal para isso. Os primeiros a serem escravizados para o trabalho nos engenhos foram os índios. Presos depois de conflitos com os portugueses, eles eram obrigados a trabalhar no plantio e corte da cana. Aqui no engenho de São Jorge dos Erasmos, a prova de que os índios foram os primeiros escravos está debaixo da terra. Aqui nós estamos numa área que é um cemitério. Descobriu-se que isso daqui é um cemitério. Foi feita uma pesquisa nessa área, numa determinada parte. Nessa parte pesquisada foram encontradas 30 ossadas, 29 são de características indígenas. Isso demonstra a supremacia do uso, sem dúvida, da mão de obra indígena aqui. Na verdade, isso é a tônica do uso de mão de obra na capitania de São Vicente até o século XVIII, até quase o final do século XVIII. A história do engenho de São Jorge dos Erasmos só foi resgatada quase 500 anos depois, graças à arqueologia. Em 2003, pesquisadores escavaram a área do cemitério e, a partir de testes especializados, confirmaram: os ossos encontrados datam da época de 1530. Portanto, são daqueles que trabalharam em um dos primeiros engenhos do Brasil. No
século XVI, o litoral de São Paulo chegou a ter 13 engenhos de cana-de-açúcar. Em geral, propriedades compactas como São Jorge dos Erasmos. Mas foi no Nordeste que o negócio do açúcar se mostrou mais lucrativo. A terra argilosa, o clima quente e a maior proximidade com a Europa fizeram do litoral nordestino o lugar ideal para a indústria açucareira. Em 1616, os pesquisadores registram mais de 60 engenhos na colônia. A maioria instalada onde hoje ficam os estados da Bahia e de Pernambuco. As terras da colônia passaram a produzir grande quantidade de cana. Se há mais cana a ser processada, você tem que encontrar algum mecanismo para poder beneficiá-la. O mecanismo básico de extração do caldo, que é a moenda vertical de 3 rolos, né, foi uma invenção brasileira do começo do século XVII e que foi a forma básica de extração de moagem da cana, que aumentou em muito a escala do engenho. Para financiar mecanismos como esse e apostar na produção do açúcar como estratégia de colonização, Portugal contou com investidores privados. Dentre eles, os holandeses que participaram da instalação de vários engenhos, assim como os súditos da coroa portuguesa. A colonização portuguesa do Brasil não teria sido possível se dependesse apenas de investimentos diretos de Portugal. Sempre ela dependeu de uma parceria com os beneficiários, que são súditos do rei, né? E com os quais a coroa estabelece uma espécie de pacto. Se os súditos forem fiéis ao rei, se eles trabalharem para a grandeza do império, eles serão recompensados, eles serão reconhecidos como pessoas importantes na sociedade da época. A força de trabalho indígena já não era suficiente para a ampliação do negócio açucareiro. Não se sabe ao certo o número de índios que havia aqui quando os portugueses chegaram. Mas boa parte foi dizimada em razão da excessiva exploração do trabalho e das doenças trazidas pelo homem branco. Você tem as correias de transmissão dessas doenças, né? Então, assim, o que aconteceu ao longo do século XVI na costa atlântica do Brasil foi um processo de mortalidade indígena assombroso, que afetava diretamente as possibilidades de escravização dos indígenas. Na medida que, enfim, que essas doenças se espalham, né, os portugueses têm que avançar cada vez mais no interior do território para conseguir escravos. Esses escravos que são trazidos para o litoral, eles morrem numa quantidade absurda. Essa é uma variável central, enfim, um fator central para compreender o porquê da escravidão africana no Brasil. Mas um fator absolutamente decisivo, crucial, para determinar esse estado de coisas, foi o fato de que não era possível estabelecer um comércio de indígenas tão lucrativo como aquele que foi estabelecido com os africanos. Então, a utilização da mão de obra escrava de origem africana não apenas pôde solucionar o problema do abastecimento de trabalhadores, como também abriu um lucrativo filão do comércio colonial. Os engenhos do Nordeste eram diferentes dos primeiros engenhos do litoral paulista. O mesmo local reunia a plantação e a unidade de produção e beneficiamento do açúcar. O que os aproximava era o uso cruel da força de trabalho escrava, agora de africanos. O Brasil foi o país que mais importou escravos africanos ao longo do tempo. Foi aqui que desembarcaram cerca de 50% dos escravos vindos para a América. Se foi o sistema que mais escravizou, a gente também pode dizer que foi o sistema que mais alforriou os escravos. Isso produziu, ao longo de 3 séculos, uma quantidade muito grande de uma população afrodescendente livre, mas que tinham relações com o sistema escravista. O Gilberto Freire, por exemplo, leu essa possibilidade de obtenção de alforria como uma prova da benevolência do sistema escravista brasileiro, ou seja, um sistema no qual os escravos seriam bem tratados, as relações sociais seriam pautadas por uma relativa democratização entre brancos e negros. Só que o que se esquece é que, para esse sistema funcionar, ele dependia constantemente da introdução de novos africanos. Então foi uma engenharia social bastante perversa, né? Onde você tem, numa das pontas, a produção de liberdade e, na outra ponta, a produção constante de escravização. A economia do Brasil colônia dependeu basicamente da produção de cana-de-açúcar ao longo de 3 séculos. Mesmo com o impulso da mineração em meados do século XVIII, com a descoberta de ouro nas Minas Gerais,
a cana-de-açúcar continuou a ser importante fonte de renda. Baseada no uso de grandes extensões de terra, na monocultura e na escravidão, a cultura açucareira influenciou a formação do povo brasileiro. É muito difícil a gente provar de maneira definitiva como que o escravismo se faz parte da nossa sociedade hoje. Mas a gente não tem como não enxergar em fenômenos como, por exemplo, o preconceito racial, né? O crivo racial da desigualdade social brasileira, né? A violência introjetada na sociedade brasileira. É difícil não enxergar aí marcas muito incômodas desse passado escravista. No litoral paulista ou no Nordeste, a colonização deixou marcas físicas. Lugares como o engenho de São Jorge dos Erasmos e os engenhos pernambucanos merecem ser preservados e conhecidos. Iluminar o passado pode ajudar a entender o presente e saber mais sobre quem somos.